Então vamos Olá, lá. Pessoal, uma boa noite. Tânia, obrigado por aceitar o meu convite. Pessoal, para quem não conhece a professora Tânia Celestino de Macedo, ela é professora aposentada da Unesp, Campos de Assis, e atualmente professora titular da Universidade de São Paulo, onde leciona literaturas africanas de língua portuguesa, vice-diretora do Centro de Estudos Africanos da USP, secretária-geral do Instituto Casa das Áfricas, publicou vários artigos em periódicos, livros, trabalhos técnicos, enfim, vários eventos no Brasil e fora do Brasil, orientou dezenas de dissertações, teses e até mesmo estágio de doutoramento. Atualmente coordena 2 projetos de pesquisa na USP, e a área da professora Tânia é literaturas, né, de língua portuguesa, especificamente a literatura angolana. E, obviamente, a professora Tânia, ela faz parte do grupo, daquele grupo de professores, né, que são os nomes recorrentes quando o assunto é literatura africana aqui no Brasil. Então, por isso da importância do nome da professora Tânia nessa área, né, na nossa área. Então, o nosso grupo de pesquisa Literáfrica vem fazendo essas lives com os pesquisadores e escritores africanos, e claro que a professora Tânia não poderia faltar aí nessa nossa conversa. Então, novamente, obrigado, Tânia. Acho que a última vez que a gente se viu foi lá na casa do Mário Lugarinho, numa banca. O microfone está desligado, Tânia, pode ligar. sim. Obrigada. Foi o dia que roubaram meu notebook, não sei se você lembra disso. Foi. Então, mas foi muito bacana aquele dia, e enfim. Bom, eu queria começar com uma questão que eu acho que é importante para os alunos, tem bastante aluno aqui, e quando foi o seu primeiro contato com a literatura africana? Bom, antes de mais nada, Silvia, eu quero agradecer a você, ao grupo, pelo convite, a todos aqui, colegas, ex-colegas, alunos, tá? Muito obrigada mesmo. E eu acho que essa live, inclusive, vai ser assim, é uma despedida, porque eu tô aposentada já da USP também, né? Então, em fevereiro eu me aposentei, aí veio a pandemia, não deu para fazer aquilo que eu queria, que era passear. Eu queria ser professora aposentada que passeia. Mas eu acho que eu fiz uma coisa errada, que eu falei, mas antes de passear eu quero ficar muito em casa, dormir muito. Faz 6 meses que isso acontece, mas tudo bem. Então, a gente vai levando. Eu acho que o meu contato com as literaturas africanas foi eu diria, pela porta da frente, que é o mesmo contato que eu acho que mobiliza muitos alunos. Ler um texto de literatura de Angola, ou de Moçambique, ou de Cabo Verde. Isso. A qualidade dos textos dessas literaturas africanas feitas em português, produzidas na África, né, são textos de qualidade inquestionável. E eu tive a sorte de, numa disciplina, para comprar um livro, era um livro do Luandino Vieira, e foi uma maravilha. Falei, eu quero saber de onde é esse autor, o que é isso que ele escreve, quem é ele, por que ele escreve assim, etc. Então, eu acho que o melhor contato é exatamente esse contexto, né? Porque o texto é bom, isso eu sempre digo em todos os cursos que eu faço, seja curso de graduação, de pós, deem o texto na mão dos alunos, sabe? A hora que o aluno lê um texto desses, ele fala, nossa, que maravilha, não sabia que existia isso, eu quero saber mais. Então, acho que a melhor entrada nessas literaturas é a partir da leitura de um livro, de um dos autores de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau. E, Tânia, e aí, como você decidiu ir para essa área?
em que ano e como? Aí o ano eu acho que eu não vou falar não, tá? Sou muito velhinha, mas não vou falar o ano não. Faz tempo, eu já me aposentei, então vocês sabem que faz tempo. Mas eu estava fazendo um curso de graduação, agora eu vou ter que falar década, né? Na década de 70 ainda, final da década de 70, fiz esse curso na Universidade de São Paulo, que é uma das pioneiras na área de africanas, né? Ainda que a professora Vilma Areias tivesse dado um curso no Rio de Janeiro, isso é importante também, ela deu um curso no Rio de Janeiro, mas em termos de instituída a disciplina, havia uma disciplina na pós-graduação, com a professora Maria Aparecida Santilli, e um curso na graduação de Sociologia da África Negra, né, com o professor Mourão. Então, eu fui fazer o curso de Sociologia da África Negra, achando que eu ia aprender sobre tambor, sobre, sabe, o exotismo da África, não sabia nada. E ele começou a falar das guerras, de Luanda, etc. Né? Então, foi esse start, digamos, institucional, interessante, né? E daí, talvez, o aluno ter contato a partir de uma disciplina, seja ela optativa ou não. Então, esse contato institucional, e depois dele, então, aí eu fui procurar e fazer. Então, eu fiz uma disciplina na graduação, procurei o professor Benjamin, que eu sabia que ele estava fazendo, né, estava dando a disciplina na pós-graduação, e disse que eu queria fazer pós, né? Com todos os medos, etc., né? Mas eu sabia que se eu tivesse que continuar os estudos, seria com essa literatura, não seria brasileira, não seria portuguesa, que eu achava que não trazia um novo. Quando eu li Luandino Vieira, eu falei, ele está além do Guimarães Rosa, e é isso que eu quero. Né? Então, foi aí que eu acabei fazendo a pós-graduação. Ganhei uma bolsa, o que eu acho talvez uma das primeiras bolsas da FAPESP, que é uma fundação de amparo à pesquisa, né, que concedeu uma bolsa para estudar africanas. O projeto original era Luandino e Guimarães Rosa, eu fiquei só com o Luandino no mestrado, e a partir disso fiz o doutorado também na mesma área, mas o meu diploma de mestrado e de doutorado são em literatura portuguesa. Não havia ainda oficialmente um doutorado, né, e um mestrado. Os primeiros cursos vão acontecer de pós-graduação, né, já na área mesmo, em Minas Gerais, né, com Lourenço do Rosário, lá de Moçambique, que vai para Minas e dá um curso. Aí sim com os antigos, o que a gente chama dos antigos, né? A Cida Santilli, o Benjamin, a Nazaré, o professor Mourão. Então, aí esse primeiro curso mesmo de africanas. O que havia antes era, dentro da portuguesa, as africanas. E, de certa maneira, isso ainda existe um pouco nos congressos de portuguesa. Voltou a existir isso, né? O que é complicadinho. Por que complicadinho? Porque é você entrar na seara do antigo colonizador. Então, para fazer uma comunicação num evento de portuguesa, você tem que fazer uma introdução, né, situando o teu texto, porque senão fica muito confuso. No começo da disciplina, nós éramos guerrilheiros, né? Então, havia, na verdade, uma militância também pelas africanas. Então, em todo congresso de portuguesa, o pessoal falava, aí, lá vem o grupo das africanas. Nós éramos assim, né, fazíamos os textos, etc. Infelizmente, isso está voltando. Talvez seja o caso da gente ter uma visão, talvez, né, e daí, talvez falar um pouco na hora de apresentar um texto, uma visão interdisciplinar, uma visão em que a história está presente, sabe? Para não confundir muito as águas.
Eu acho isso importante a gente pensar. Houve um tempo em que era necessário, hoje já temos, inclusive, uma associação que está se formando de estudiosos de África. Né? A Afrolic, né? Afrolic, isso, que está com sede agora no Espírito Santo. Isso, com a professora Jurema, né? Isso. Tânia, eu acho que ainda hoje, em alguns lugares, em alguns espaços, ainda tem essa questão de olha o povo das africanas. Eu lembro, o meu orientador foi o professor Paulo Sérgio Adolfo, da UEL, saudoso, e foi uma das primeiras coisas que ele me disse quando eu entrei no mestrado. Ele falou assim, olha, a partir de agora, você vai fazer parte de um clã que as pessoas vão olhar e vão falar assim, olha, cuidado, eles são das africanas. Né? De lá para cá, o que você viu que mudou para melhor e para pior nos estudos ou se tem, né, pior ou melhor, dentro dos estudos de africanas aqui no Brasil? Bom, eu diria que, para começar, eu acho que a gente tem aí a ideia de... Boa noite, Maureen. A ideia de que existe o clã, é que existe também, a gente está aqui com o professor Esteves, né? Existe também o clã das literaturas hispano-americanas, né? É um grupo forte, aguerrido, que tem... Então, também tem, eu acho que essas literaturas que tiveram de assaltar a academia, eu diria isso, né? Forçar que houvesse a disciplina, apresentar uma outra visão, elas normalmente são, as pessoas são aguerridas mesmo. Né? Então, acho que esse é uma característica. Assim como hoje a gente vê na chamada literatura afro-brasileira ou a literatura negra. Né? Ela também está criando o seu espaço e tem de ser dessa maneira. A academia é uma instância muito burocrática e muito conservadora. E o que nós estamos fazendo é alargando o cânone. Né? Nós estamos mexendo no cânone. Então, isso também cria alguns problemas. Né? O que melhorou? Lei 11.645, né? Antiga 10.639. Essa lei do presidente Lula é a primeira lei que ele vai assinar com relação à educação, vai abrir um espaço enorme para afro-brasileira, literatura e culturas afro-brasileiras e africanas. Por quê? Porque inclui na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, conteúdos de africanas, né? E de Afro-Brasil. Então, é lei. A partir disso, é que a gente tem um incremento, por exemplo, da publicação. Né? Porque nós roubávamos, a gente ainda está roubando um pouco os pobres escritores africanos. Né? A gente ainda rouba deles direito autoral quando tira xerox. Mas, a partir do momento em que houve a disciplina, houve a lei, as empresas editoriais começaram a publicar. Né? E aí a gente tem um boom, começa realmente a existir um público, e um público até fora da faculdade, isso eu acho importante. Né? Então, deixou de ser muito um gueto para abrir um pouco mais. Esse é o lado bom. O lado ruim é que muitas das editoras, e principalmente uma, a Companhia das Letras, né, e o Grupo Leia, pautaram que autores vão ser lidos. Porque eles atingem os professores, eles têm uma capacidade de trazer o autor, de fazer todo um trabalho de divulgação que as pequenas editoras não têm. Então, às vezes, é porque você está no mercado, está ali, né, acompanhando, é que você sabe que saiu um livro pela Nandiária.
você fala, tem que correr atrás, que é em Belo Horizonte. A Capulana hoje está com uma boa divulgação, mas essas grandes editoras é que, de certa maneira, estão fazendo corpus. Né? Então, é bastante desagradável, inclusive algumas pessoas falam, vocês no Brasil só trabalham com autores brancos. A gente trabalha com os autores que estão publicados pelas editoras. A gente tenta influenciar isso. Tá? Então, a gente tenta sim, né? Mas atualmente fica, inclusive, parecendo que a gente é garoto propaganda da Capulana. Né? Porque a Capulana é que tem publicado alguma coisa que não é Mia Couto só. Mia Couto é excelente. Vamos, né, entrar naquela, porque é o Mia Couto, porque é branco. Não, ele é bom. Né? Agora, e serve como porta de entrada para muito leitor de africanas. Né? Gente que fala assim, nossa, eu li, que autor é esse? Eu quero ler mais. Então, já que você leu Mia Couto, lê o Luandino, lê o Boaventura Cardoso. Né? Então, é uma forma também de diversificar a leitura de quem pega pela primeira vez um livro de África, que é do Mia Couto. Mas a gente tem, talvez, essa dificuldade. Né? E agora que começa a existir também uma outra dificuldade, que são autores que não são só de língua portuguesa. E isso é importante. A África é um todo, a gente teve, num primeiro momento, que trabalhar com as africanas de língua portuguesa, mas existem outros horizontes. O estudioso de literaturas africanas é aquele estudioso que precisa ter um conhecimento bastante grande, né? Por isso eu chamei o exemplo das literaturas latino-americanas, né? Porque, ótimo, você conhece o México. Qual foi a colonização? Como é que ocorreu aquilo? Quais os embates? Você sabe que não é igual ao Peru. Há coisas, desculpa se eu estou falando coisa errada, porque eu estou entrando numa seara e a gente tem um especialista incrível aqui, que é o Antônio Esteves. Mas eu tenho de saber, mais ou menos, de saber as relações. Eu creio que também a questão da colonização europeia é um elemento comum em todo o continente africano. E as reações que houve a elas, a história de cada país, ou de grupo de países, é importante. Né? Então, eu acho que a gente começa a abrir para ler Chimamanda, que a gente não lia. Né? Ler uma leitura da diáspora africana na Europa. Então, eu acho que isso vai ampliando um pouco o conhecimento da literatura produzida hoje no continente africano. Então, esses são os elementos bons. O ruim, eu acho que infelizmente, ainda se publica pouco. Né? Mas a internet é hoje um poderoso auxílio. Né? Você procura, então, uma coisa que a gente antigamente tinha, que era esperar. Eu sou desse tempo ainda, gente. Não era esperar o navio nem a caravela, não sou tão assim. Mas era esperar o avião, né? Era uma vez por semana, para ver se trazia algum livro novo, ou trazia algum livro que a gente tinha pedido, então, ou de Portugal, etc. Hoje você tem pela internet, tem o e-book, né? Então é uma outra coisa. Acho que isso que... Então, você pontuou mais um lado positivo e negativo envolvendo mais o mercado editorial, né? No estudo acadêmico, você vê algum ponto positivo e negativo de lá para cá? Olha, o ponto positivo é essa literatura ser boa. Né? Então, ela continua sendo boa e ela atinge os alunos. A experiência que eu tive agora na pandemia, de dar aula online, né, foi quando os alunos pegaram, por exemplo, Paula Tavares, né? Gente, olha, salvou a minha pandemia. Eu realmente
Então, isso é o dado positivo, eu acho que o texto. O dado negativo, eu acho que é, em termos que isso as literaturas africanas estão mais ligadas à pós-graduação hoje, pouco à graduação. O espaço vem diminuindo na graduação. E, portanto, eu acho que os alunos têm menos conhecimento, né? Então isso é ruim. Agora, talvez um outro dado interessante, mas que os alunos não fogem dele, é o conhecimento do contexto dessas literaturas. Escritas em português, sim, mas literaturas estrangeiras. Essa é a primeira coisa. Não é que porque é escrito em português que é igual, não é. Preside a essas literaturas um contexto que é muito diverso do nosso, e que eu tenho de conhecer. E não é porque, eu sempre digo isso, não é porque essas literaturas são tão fraquinhas que elas precisam que eu saiba onde fica o país. Não. Eu é que sou ignorante. Eu, leitor, não tenho a menor ideia onde fica Moçambique. Então, estou lendo lá, de repente tem um indiano. Ai, gente, esse Miyakoto viaja na maionese, é tão legal. Imagina que na África ele botou um indiano. Ele não viajou na maionese. Existe uma grande comunidade indiana em Moçambique. Nós estamos falando do Índico, estamos falando do Oriente. Portanto, se eu não sei, eu leio errado. E não é porque a literatura é ruim, eu é que sou ignorante sobre aquilo. É muito fácil ler literatura francesa. Eu conheço, eu tenho uma ideia do que é, posso não ter experimentado as Madeleines do Proust, mas sei mais ou menos o que é. Agora, gajaja, você fica pensando, o que é gajaja? É uma fruta, ou às vezes, no Mayombe fala das comunas, que as comunas eram muito boas, são os frutos que caem da árvore e ajudam os guerrilheiros. E você imagina que será essas comunas, gente, que máximo, né? Eu já contei essa história, a primeira vez que eu encontrei com o Landinho, desculpem, com o Pepetela, a primeira coisa, né, a gente sentado, conversando, estávamos, a Rita e eu, conversando com ele e tal, num bar, e aí vem aperitivo, né, com castanha do Pará. E ele fala assim, aqui também tem comunas? A gente parou e falou, quer dizer que era isso, é castanha do Pará. Claro, onde é que fica a floresta do Mayombe? Então, eu preciso saber isso para entender. Agora, se fala da Torre Eiffel, se fala de crepe, e então, Madame Bovary não comeu crepe, mas digamos que, né? Então, Madame Bovary comeu um crepe. Eu sei o que é crepe. Então, essa é a diferença. Eu preciso, sim, saber, eu preciso ter paciência com o texto, ler esse texto e tentar entendê-lo. Talvez os alunos, muitas vezes, esse talvez seja um ponto negativo. Eles acham que entenderam, mas o texto tem além da linguagem, tem uma série de signos que eu preciso decodificar. Então, eu diria que negativo é a ideia de que eu entendo tudo. Há uma outra forma de pensar a África tradicional como África utópica e boa, né? Mas isso, eu acho que a própria literatura acaba com isso. Quando fala de uma guerra, você fala, ok, quando destrói as ilusões, eu acho. Mas a ideia de que eu vou achar ali aquela África que eu imaginei. Então, também eu preciso cuidar um pouco, ter um pouco de cuidado para separar um pouco as africanidades e a África. Eu chamo de africanidades aquilo que veio do continente africano com os escravizados. Eu estava relendo agora o Glissant, e ele vai falar de uma cultura que veio com os corpos nus.
eu botei aqui no chat o nome, é isso, veio o corpo nu do escravizado, vieram seus desejos, a sua imaginação, o seu imaginário, e aí é que foram refeitos os laços com a África. E a isso a gente chama africanidades, traços, restos, rastros de África no Brasil. E eu posso não encontrar isso nas literaturas africanas, porque elas estão sendo escritas hoje. E esses traços, muitos deles já desapareceram na África. Muitos dos orixás não existem mais. Orixás que nós cultuamos aqui no Brasil não existem mais na África, eles desapareceram. Tá? Então, eu tenho que ter um pouco de cuidado para não achar que eu vou encontrar nas literaturas africanas de língua portuguesa, ou mesmo na literatura nigeriana, né, para a gente falar ou na literatura do Senegal, africanidades. Alguns traços estão lá, mas não são iguais ao Brasil, isso é muito nosso. Tá? Então, acho que essas são, eu não diria que são pontos negativos, são cuidados que a gente deve ter ao ler essa literatura. Acho que são cuidados. No restante, eu não vejo muitos pontos negativos, não. Eu acho que eu vejo com tal brilho no olho, né? A gente fala muito disso, o professor gosta dessa expressão, né? De quando você está dando alguma disciplina, está dando um conto, um texto, etc. E o aluno, você nota que o aluno se interessa, né? Que para ele aquilo é importante, que aquilo abriu uma janela, né? Deu uma epifania. Nem ele sabe direito com o quê, mas alguma coisa se acendeu. E eu vejo muito isso quando se lê as literaturas africanas. Então, acho que eu vejo só ponto positivo. Talvez seja meio romântica, mas eu vejo só ponto positivo. Você vê ponto negativo? Que a gente pode... Olha, em partes, mas eu acho que é uma questão... eu acho que essa coisa do tempo, eu acho que é muito importante. Ali na década de 90 até 2010, mais ou menos, eu acho que as literaturas africanas, o estudo das literaturas africanas, eu acho que era mais levado a sério no sentido realmente de se aprofundar mesmo. E eu acho que de uns tempos para cá, eu sinto, né, mas isso é uma percepção minha, um certo esvaziamento dessa profundidade. Né? Eu não sei se justamente por ter expandido tanto que aquilo que era denso acabou se dissolvendo tanto que perdeu um pouco dessa profundidade. E aí eu vejo agora, 2019, 2020, uma tentativa novamente de resgatar essa densidade. Você até comentou sobre a Afrolic, por exemplo. A Afrolic, eu acho que é justamente isso. É uma tentativa de retomar um projeto que as primeiras, né, grandes universidades, como a USP e a UFRJ, por exemplo, né, tinham em relação às literaturas africanas. Né? Então, eu acho que a formação também do professor de literatura africana né, está diferente, né? Não é profunda, né? Justamente por causa dessa não aderência dos estudos literários africanos dentro da graduação, né? Eu só tive uma professora de literatura inglesa, meu contato com a africana foi uma professora de literatura inglesa, que me passou um livro do Chinua Achebe, O Mundo se Despedaça. Eu tive contato ali. Exatamente. Se não fosse por ela, né, talvez né, eu não teria contato. Talvez esse seja o problema que os nossos colegas de literaturas de língua estrangeira, de
línguas modernas, né? Eles não trabalham a não ser a literatura da metrópole. Imagina só o professor de francês, também a gente não pode pedir que o professor de francês saiba a literatura da França e de todas as colônias. Mas, por exemplo, eu conheci um pouco da literatura da Martinica graças a uma professora de francês, a professora Diva D'Amato, né? Então, se a gente tivesse essa oportunidade, era mais fácil. Mas eu acho que também, antes um pouco do que nada, né? Então, vamos conhecendo, vamos vendo como é que a gente pode fazer. Eu acho que se você conhece bem teoria literária, quando você lê um texto, e eu vou voltar do Rui Duarte, por exemplo, você nota que aquilo que você conhece não dá conta daquele texto. Ele é um texto quase em espelho. Eu estou pensando Vou lá visitar pastores. É um antropólogo que se desencontra da pessoa com quem ele iria para o sul de Angola, e então ele resolve gravar umas fitas falando sobre o lugar, que é o lugar de pastores. Aí você fala assim, que legal esse pressuposto. Aí você vai lendo na capa, Rui Duarte de Carvalho, antropólogo. Oh, meu Deus do céu, então será que isso é realidade ou não é? Como é que ele está trabalhando? Tem jeito de... Será que é transcrição? Antropólogo... Aí depende muito do leitor também. Antropólogo. Então isso aqui é um diário de campo. Mas que diário de campo estranho. Ele fala de literatura que... E aí depende muito do leitor, né? Ele vai ver que não dá conta aquilo que ele conhece. E se ele for um bom leitor, aquele que a gente, né, que todo professor e que todo autor quer, ele vai tentar saber um pouco de antropologia africana, né? O que aconteceu com a antropologia, e aí ele vai encontrar o Léry. E vai ver que aquilo ali tem a ver com toda a epistemologia do Sul. Pronto, ele abriu uma senda de estudos, exatamente porque a teoria literária não dava muito conta do que ele estava olhando. Então, eu acho que é isso, esse desassossego que o leitor deve ter. E que o bom leitor tem com toda a obra, né? Então, esse desassossego é que acho que pode levar a que você chama de profundidade, né? A gente não achar que eu entendi tudo, que eu li tudo do texto. Não, há muita coisa que o texto não resolve. Um textozinho tranquilo, como Luanda, não é muito, mas... Aí ele termina o conto, você fala, li o conto, minha história, se é bonita, se é feia, os que sabem ler é que vão saber. Que jeito estranho de terminar. O que é isso? Que minha história, se é bonita, se é feia, os que... Que coisa, né? Ele está falando de verossimilhança, então tudo que eu li é verdade ou é mentira? Então começa. Então ele estava falando de Luanda, eu achei que tudo era verdade. Vai ver que não é, ele está inventando. Mas se está inventando, como? Agora, nessa fórmula estranha, aí entra o professor, sem dúvida. Essa é uma forma do Missosso, que é a história tradicional. Então, ele te pregou uma peça incrível. Ele está falando ao mesmo tempo que aquilo tem a questão da verossimilhança e tem a questão da oralidade. Né? São armadilhas às quais você deve estar atento, que eu chamaria de deliciosas armadilhas literárias. A boa obra é aquela que vai quebrando as suas expectativas. Você está lendo, fala, agora a mocinha vai e se encontra com o mocinho atrás da ponte. A ponte cai. Você fala, como assim a ponte caiu? Eles iam se encontrar ali. Né? Isso em termos de enredo, também em termos de linguagem. Eu acho que é isso. São essas armadilhas, deliciosas armadilhas, que os bons textos trazem. Talvez o que a gente precise hoje, nas faculdades de letras, são bons leitores. Talvez seja isso. Tá? A gente tem hoje uma influência da internet muito grande, a influência do texto curto, sabe, que pode auxiliar
e pode não, mas eu acho que talvez o que falte mesmo seja o bom leitor. Aquele leitor que corre o risco, né? Aquele leitor que o João Cabral de Melo Neto tem com catar feijão. Né? Catar feijão a gente tira a pedra. Em literatura tem que ter pedra. Que é para você falar, isso aqui não vai para frente, não leio isso. Lê esse Luandino, que coisa, eu tinha que fazer isso? Esse professor não podia dar uma outra coisa? Porque não deu uma coisinha simples? Onde já se viu essa história? Eu não entendi nada. Agora vou ter que escrever um texto. Vou ter que ler de novo, assim não é possível. Se você leu 2 vezes, já é uma grande coisa. Você não leu só uma vez. Na segunda, você fala, dá. Até entendi um pouco. Isso é interessante. Talvez. Pronto. Né? Então, talvez o bom leitor. O professor é importante, porque auxilia. Ele vai auxiliar a leitura. Mas ele vai formar também, ajudar a formar o bom leitor. O bom leitor professor, bom leitor de literatura. Né? Então, eu acho que talvez sejam as faculdades de letras. Aí a gente entra numa grande questão. O Esteves está ali também. Apesar que é essa formação. Sim, apesar que é inegável, né, que os professores de africanas que atuam hoje no Brasil, de alguma forma, direta ou indireta, tiveram contato com esse grupo que eu falei inicialmente, né, que inclusive você faz parte, né? Quando eu falo direto ou indireto, ou sob uma orientação, ou a partir de leituras, de obras seminais, enfim. Então, de alguma forma, há esse lastro. Agora, e aí, daí a importância de grandes universidades, né, como a USP, por exemplo, a UFRJ, né, e outras. E aí eu acho que seria importante, já que essa nossa conversa vai ficar gravada, acho que até como uma fala, né, de alguma forma aí, testemunhal, de como foi esse processo de implementação, no seu caso específico, né, da literatura africana na Universidade de São Paulo, a literatura angolana, né, conta um pouquinho para a gente desse histórico, porque, na verdade, esse histórico acabou sendo, de alguma forma, a semente para o que nós temos hoje. Eu queria só voltar um pouquinho atrás, né, que é a questão da própria literatura. Eu acho que quando um aluno tem na mão um livro do Onjak, e você fala para ele, o Onjak tem e-mail, é uma grande coisa, porque ele fala, né, Guimarães Rosa, eu não posso escrever para o Machado de Assis, mas o meu autor tem e-mail, né, e ele responde. Então, essa atualidade, você mexer com autores novos, é muito interessante, para o bem e para o mal, porque você tem que se arriscar, porque não tem fortuna crítica. Né? Então, a Universidade de São Paulo, eu acho que uma parte da minha atuação foi na Unesp de Assis, importante, porque eu fui para lá concursada, e fui porque Antônio Cândido de Melo Souza tinha trabalhado na Unesp, né? No departamento de literatura. Eu falei, eu vou para lá, porque Antônio Cândido foi para lá, né? E lá já havia uma professora, a professora Zizi, que trabalhava com Cabo Verde, mas foi possível, dada a característica da Unesp, que é uma universidade bastante democrática, implantar como optativa e fazer um grupo de estudos e trabalhar com as literaturas africanas de língua portuguesa na Unesp. Né?
Ela tem hoje um grupo, tem poucos professores, mas tem teses sendo feitas, que eu acho que é interessante apontar isso. Na USP, esse grupo primeiro, né, houve um grupo, houve a Sociologia com o professor Mourão, que depois tem o professor Kabengele Munanga, que o professor Mourão abre um espaço interessante para professores africanos darem aula, né? Então, isso foi muito importante na antropologia, na sociologia, e depois isso vai confluir para que haja um núcleo bom em História da África, que também é obrigatório. Né? Então, a História da África tem hoje um seleto grupo de professores. Né? Então, muito interessante isso, que é na mesma faculdade, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras tem um grupo de literaturas africanas e um grupo de História da África. Isso talvez seja o melhor elemento que você pode encontrar universitariamente, né? Ou seja, História da África e literatura. Então, e a possibilidade que você tem de ter alunos de uma disciplina e da outra, né? De um curso e de outro, trocando saberes. Isso é muito interessante. Os cursos na USP começam pela pós-graduação, né? No caso de literatura. E depois, então, vão estar na graduação. E na graduação, então, houve um momento em que nós tínhamos 5 professores de literaturas africanas. A gente brincava, era o departamento que mais tinha professor de africanas no mundo. Nenhum deles tinha literaturas de língua africanas de língua portuguesa com tamanho número. Né? Agora, vários, né, a gente está se aposentando, etc., há um problema grave de repor as aposentadorias, mas na USP foi possível, então, fazer por país. Né? Então, nós temos Literaturas Africanas 1, que é só para Angola. Então, é pouco tempo para você ver a literatura de A a Z, né, de um país em 6 meses, com 2 horas semanais, é pouco. Mas há a possibilidade de você se dedicar só a Angola e a sua especificidade. A 2 é Cabo Verde, a 3 Moçambique. Então, 3 países que têm uma literatura bastante pujante, uma literatura com muita publicação, a esses 3 países são dedicados a cada um semestre. Isso é bastante interessante. Depois a gente tem um semestre, são todas disciplinas optativas hoje. Né? Elas são optatórias, como a gente chama. Quem faz literaturas de língua portuguesa, língua e literaturas de língua portuguesa, tem de fazer africanas. O que é excelente, sinal que o seu diploma não é mentiroso. Porque muita gente tem diploma de língua e literaturas de língua portuguesa e só tem brasileira e portuguesa. Isso não, faltam 5 literaturas de língua portuguesa. Né? Então, isso ocorre na USP, é optatória, né? E para os outros cursos, não. E depois a gente ainda tem um curso de romance e um curso de contos. Aí pega o gênero. Então, na verdade, a gente tem um leque bastante grande, que começa com a pós-graduação com a professora Maria Aparecida Santilli, e depois vai formando, né, outros quadros. Na USP se trabalha bastante com comparada, na pós-graduação. Então, literaturas africanas tem na graduação, mas não tem você não recebe um diploma de literaturas africanas. Você recebe um diploma de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa. Tá? Então, isso já demonstra que se trabalha muito comparativamente as literaturas africanas na USP, né? Não tanto na UFRJ. A UFRJ não tem a mesma linha.
e um pouco diferente na PUC de Minas. Né? Então, e também diferente na Unicamp. A Unicamp tem uma forma de trabalhar mais pós-colonial, né? Que é a linha da professora Helena Brugioni. Então, você tem o que é bom, porque você tem hoje, nos vários centros, visões diversas das literaturas. E mesmo na USP, a gente tem entre os professores visões diferentes. Né? Então, o professor Mário Lugarinho, por exemplo, trabalha a questão das masculinidades e é uma visão diferente da minha, mas é uma visão que, de repente, assim, me deu uma balançada, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Por exemplo, como colonizador, né, a gente tem nos textos da literatura colonial, aquela ideia da masculinidade inteira. Né? E como isso é questionado num texto do Landino Vieira. Tá? Apesar de todas as questões que se coloca com relação à homossexualidade, etc., mas ele questiona o papel da masculinidade. Então, é bastante interessante, né? Você ter também uma equipe, e isso acontece na equipe da USP, uma equipe que pensa de formas diferentes, mas trabalha junto. Então, isso eu acho excelente, sabe? É uma equipe muito gostosa sobre esse aspecto. A Rejane, a Rita. A Rita é a pessoa com quem eu me dou melhor, Rita Chaves. E normalmente as pessoas até confundem, o que é muito difícil, porque tem 1,75 m e a Rita tem 1,60 m. Né? Ela é pequenina, mas de tanto que a gente anda junto, de tanto que a gente trabalhou junto, as pessoas falam assim, trocam os nomes, né? Então, de vez em quando, a gente faz umas brigas teórico-metodológicas para dizer que a gente é diferente, né? Mas, normalmente, existe uma sintonia. E essa sintonia passa, por exemplo, para colegas nossos que foram formados na USP, que trabalham na Universidade Estadual de Mato Grosso. Né? Há um grupo bom, forte de africanas lá, que também tem as suas diferenças, não é só a diferença de quem trabalha com Angola, com Moçambique ou com Cabo Verde, mas também as diferenças de linhas teórico-metodológicas, etc. Né? Então, acho que é um lugar difícil de trabalhar, a USP. A USP é um lugar muito difícil de trabalhar, porque paira sobre o pobre professor a ideia de a maior universidade da América Latina. Então, você não pode ser bom, você tem que ser ótimo. Isso é horrível. Né? Você acorda e fala assim, bom dia, espelho. Hoje eu tenho que ser mais que bom, eu tenho que ser excelente. É uma responsabilidade cotidiana bastante complicada. Mas, ao mesmo tempo, você tem, e eu espero que o Brasil não perca isso, e não só a USP, né? Liberdade de cátedra. Né? Então, isso é muito importante, porque trabalhar com literaturas africanas de língua portuguesa é falar também da guerra. E falar da guerra é falar da violência, é falar de Fanon. E hoje, quando a gente analisa a sociedade brasileira, você falar de Fanon é revolucionário. Então, eu acho que a liberdade de cátedra que existe na USP, ainda existe na Universidade Brasileira, infelizmente não existente em algumas universidades particulares, né? É muito interessante e muito produtiva. Nós estamos tentando fazer uma disciplina que seja interdisciplinar, né? Estudos africanos, geografia, história, ciências sociais, literatura, que talvez seja a forma de a gente trabalhar, apontar um passo um pouquinho à frente, né? Para os estudos sobre África. Acho que é isso. Você comentou um fato aí que eu acho muito importante sobre o ensinar as literaturas africanas hoje, e ainda mais nas universidades privadas. Eu lecionei muitos anos numa universidade privada, e como está sendo gravado isso aqui, eu não vou citar nomes, né, para não depor contra mim,
E eu lembro que não tinha no curso de letras, né, literaturas africanas, obviamente, e eu, na reformulação do curso, eu fiz uma proposta, e foi daquele jeito. Eu consegui, desde que abrisse um pedaço em literatura portuguesa, e consegui literatura africana e língua inglesa, desde que abrisse um pedaço no componente de literatura inglesa, né? Só que eu lembro de uma coisa numa reunião, que um coordenador pedagógico gostou muito da proposta, ele falou assim, não, pode colocar, ó, mas nada de comunismo, hein? Aí eu fiz aquela cara assim, né, tipo, tá, né? Ainda bem que ele não sabia nada sobre isso, né? Não, e tem mais um problema. Você imagina, o Mayombe foi uma obra para o vestibular da USP, então tinha que ser dada nas escolas de segundo grau, né? Como é que você vai dizer, num colégio daqueles ortodoxicos evangélicos, né? Falar daquela epígrafe, Ogum, o Prometeu africano, você passa aquilo? Não pode, porque isso está informando o texto. Aí você vai falar como de religiões de matriz africana, são coisas do demônio, sabe? Então, também isso, as literaturas africanas têm também esse olhar meio vesgo de alguma parte da sociedade, né? E, infelizmente, eu acho que, como nós estamos caminhando, o que está acontecendo, trabalhar com literaturas africanas vai acabar sendo também resistência, infelizmente, né? Deveria ser só literatura, mas vai acabar sendo resistência também. Falando Então,